Uma amiga minha voltou a fazer concurso. Ela está fazendo concurso para magistratura. E então eu passei a acompanhá-la, passei a auxiliá-la com estratégias, organização, fazendo mapeamento da banca, orientando que tipo de materiais seriam melhores, por onde começar, que conteúdos que ela deveria privilegiar, né? Então a gente foi andando juntas e ela tem avançado. E um belo dia, ela falou para mim assim: Ah, mas Fabrícia, para você é fácil, você é muito inteligente. E aí eu disse para ela: Não, mas não é uma questão de inteligência, é uma questão de estratégia, né? E isso é uma coisa que as pessoas precisam realmente entender. Uma boa estratégia vale mais do que uma tonelada de esforço. Não estou dizendo que não haja esforço, tem que ter esforço. Passar em concurso exige muito da pessoa, mas é que com estratégia é como se você estivesse tentando ir de um lugar a outro a pé e ou de carro. Você vai chegar no mesmo lugar, mas indo de carro você chega mais rápido e chega menos cansado, não é verdade? E ela falou assim: Mas você passa muito mais fácil. Você já passou em vários concursos e estudava pouco. Só que não era que eu estudava pouco. Às vezes eu estudava 14 horas por dia, mas por pouco tempo. Eu reduzi o tempo total de estudos porque eu focava na estratégia. Então, mas eu sou assim desde sempre. Quando eu estava fazendo vestibular, eu tinha 16 anos, eu abandonei a escola. Com 3 meses, faltava 3 meses para o vestibular, eu abandonei a escola porque eu vi que aquilo era muito ineficiente. Eu não iria passar no vestibular se eu ficasse mais preocupada em cumprir o livro, a apostila, o planejamento de aula dos professores. Para os professores, podia ser que aquilo fosse o melhor formato, mas para mim estava evidente que não era. Então eu passei a estudar sozinha. Eu peguei as provas de vestibular anteriores e fui ver o que cai, o que mais cai. Eu tinha pouco tempo. Quem tem pouco tempo tem que fazer escolhas trágicas. E foi assim que eu passei em 3 vestibulares de uma tacada só aos 16 anos, estudando o que mais caía e estudando de uma forma que era mais ativa, não era só sentada numa cadeira olhando o professor falando, escrevendo no quadro e eu copiando no meu caderno, tentando decorar aquilo para colocar na prova. Não, a minha forma de estudar era realmente para trazer aquilo para a mente e tentar responder para mim mesma. Se alguém me perguntasse, eu tinha que explicar. E como ninguém me perguntava, eu mesma me perguntava. E lá na frente, quando eu vim fazer concursos TRE, TRF, e fiz OAB também e outras coisas, MPU e tudo mais, foi a mesma estratégia. Então eu peguei, por exemplo, o concurso TRE, eu peguei o programa, dei uma analisada nas provas anteriores, vi o que mais cobrava. Também pensei, poxa, é um órgão da Justiça Eleitoral, deve cair mais eleitoral. E o eleitoral era peso 3 na época. Então, foquei massivamente em eleitoral e em matérias que eu sabia que eram mais relevantes e conteúdos que eram mais relevantes. Afinal de contas, eu tinha só 40 dias para estudar para aquele concurso. Eu não ia conseguir bater um edital e nem precisava, porque de fato muita coisa que estava no edital não foi cobrado e nem nos concursos anteriores foi cobrado. Então era uma questão de estratégia. Existe um grau de esforço que é válido quando você tem um tempo curto, você precisa realmente se desdobrar mais. Então, em alguns momentos, eu precisei estudar 14 horas por dia. E sim, eu conseguia. Algumas pessoas dizem, mas como que alguém consegue se manter concentrado por tanto tempo? Justamente por causa do estudo ativo. E existem duas formas básicas, tá? Existem muitas outras, mas as duas formas mais básicas de estudo ativo é você fazer a tua leitura, as tuas anotações e depois fazer questões, ou você inverter e fazer primeiro questões para depois você entrar na leitura do conteúdo. Vou explicar melhor. Na primeira forma, você tem um primeiro contato com o material. Vamos lá que você está começando agora para estudar para algum concurso. E é o primeiro contato que você tem com noções de direito constitucional ou com direito administrativo, alguma coisa do tipo. E aí você primeiro precisa
ter contato com aquele conteúdo. É algo que você nunca viu. Então, você está começando. Você faz essa primeira leitura, que é um reconhecimento de terreno. Não é para você sair dali entendendo tudo e já sabendo na ponta da língua. É um reconhecimento de terreno porque vai ter palavras que você nunca viu, que você não vai entender no primeiro momento, precisa conciliar aquilo. Aí, num segundo momento, você vai ler anotando, você vai escrever. Quando você escreve, você está lendo 3 vezes, porque você está lendo, você está dando essa ordem para sua mão está executando. É como se você estivesse lendo, mas de uma forma reforçada. E depois você vai ver as suas anotações e vai partir para as questões. Nas questões, se você responder logo em seguida, você vai acertar bastante, porque você acabou de estudar aquele conteúdo. Então, é normal que a pessoa acerte mais, porque está recente, está na memória de trabalho. Isso pode ser enganoso se você se contentar com isso. Então, é por isso que a gente coloca revisões espaçadas. Pela curva do esquecimento, aquilo ali que agora estava bem fresquinho e você acertou bastante, daqui a pouco pode não estar mais. Na verdade, daqui a pouco não vai estar mais, por isso vem as revisões. Mas como que é o inverso, que é o que eu chamo de pré-estudo ativo? É quando você já teve contato com aquele conteúdo e você está retomando os estudos, ou você está justamente na fase de revisão, mas uma revisão de algo que você viu já faz algum tempo. Porque estudo para concurso muitas vezes leva alguns anos. Tem pessoas que vão, dependendo do cargo, você não vai passar em menos de 2 anos, porque o próprio concurso dura 1 ano e meio, em regra, né? Então, tem coisas que vão ficando lá atrás. Como que você traz isso de volta depois de um bom tempo sem acessar aquele conteúdo na tua mente? Pré-estudo ativo, o que que é? Você vai fazer questões antes de estudar. Primeiro você faz questões. Aí você vai tomar aquele choque de realidade, porque você vai ver que você vai errar muito. Só que esse errar proposital, ele é saudável, porque ele vai ativar janelas, lacunas de conhecimento no teu cérebro. E quando você for estudar, de fato, o conteúdo, o teu cérebro já vai super intencional, ele vai atrás de ver o conteúdo mapeando tudo. Experimenta fazer e você vai ver a diferença que isso faz. São 2 formas de estudar que dá para aplicar em qualquer etapa, né? Claro, se você tentar fazer um pré-estudo ativo antes de ter um primeiro contato com o material, não vai adiantar muita coisa, porque você não conhece, então não tem... E acertar no chute não é o que a gente está buscando. A gente está buscando acertar por realmente ter adquirido aquele conhecimento. Mas existem várias outras estratégias de estudo, estratégia própria para lei seca, estratégia para estudar para uma prova discursiva, porque o estudo para lei seca você vai estudar baseado em palavras-chave. O teu estudo é voltado para ter uma memória rápida, é você ver a questão, você bater o olho e dizer, é essa, ou pelo menos você saber dizer, não, essa daqui tem certeza que não é. Então, você tem um conhecimento, mas ele ainda não é tão profundo, mas você já sabe identificar. Talvez se a pessoa tivesse diante de uma pergunta em aberto, ela pudesse não lembrar, mas vindo as alternativas, opa, já sei. Já o estudo pré-discursiva, ele vai exigir profundidade, ele vai exigir conceitos, princípios, você tem que ter conteúdo para preencher esses espaços que ficam entre as palavras-chave. E um estudo para fase oral exige tanto esse domínio, como também a capacidade de se readequar, porque pode ser que o examinador faça reperguntas. Você respondeu e ele está evoluindo, e ele pode trazer algo que muda até um pouco o foco do que você estava, você tem que estar preparado para isso. Então, cada etapa vai ter estratégias de estudo própria. A questão é que o começo é sempre muito difícil, e algumas pessoas também vão enfrentar uma dificuldade quando as frustrações vêm, as reprovações vão vir. Porque a gente até sempre diz, né, que a aprovação é só uma. Passou, tomou posse, para muita gente acabou ali. Só que as reprovações serão várias. A gente vai ver pessoas que saem nas notícias, nos posts, na internet. Passou em primeiro lugar, foi o primeiro concurso que ele fez. Gente, isso é uma ponta do iceberg tão pequena. E, na verdade,
chega a ser até injusto dizer que a pessoa passou no concurso de uma primeira vez, ela estava estudando há 1 ano e meio. Muitas das vezes ela estava estudando há muito mais tempo. Muito mais tempo. Ela vinha se preparando, por exemplo, durante a faculdade. Essa semana eu vi uma moça que passou para magistratura e ela foi o primeiro concurso dela. Só que ela disse: eu entrei para a faculdade de Direito tendendo a ser juíza. Então, ela foi 5 anos que ela estudou na faculdade focada em ser juíza. Foram 5 anos de preparação. Depois, mais 3 anos de atividade forense, que é o que precisa, e ela continuava estudando. E ela ainda teve ajuda em casa, ela é casada com um juiz. Salvo engano, ela é filha de um juiz também. Então, assim, não é do nada. Quando você vê essas notícias, tem uma juíza no TJDFT que ela passou com 26 anos, também foi o primeiro concurso, mas ela disse: primeiro eu fiz para técnico com 18 anos, então ela estudava para técnico. Depois ela assumiu o cargo e continuou estudando, então ela foi ser analista. E aí ela continuou estudando e então ela passou para juíza. Ou seja, cuidado ao se comparar, porque as histórias são muitas, mas muitas vezes a gente vê apenas um recorte. Fato é que permanecer estudando às vezes pode ser tão difícil quanto o começar. Tudo vai exigir esforço, mas com uma estratégia adequada, você consegue encurtar essa jornada, ela vai se tornar menos dolorosa, menos exaustiva, mais factível. E aí aquele esforço vale a pena quando você pensa assim: eu estou abrindo mão de tanta coisa para fazer isso, mas você percebe que está avançando, você tem resultados palpáveis, você vê a tua nota evoluindo, você vê que você vai avançando etapas, e isso te dá essa sensação boa de que sim, o resultado está chegando. Ainda que possa haver oscilações, porque às vezes a nota pode até cair pontualmente em uma prova ou outra, depende muito de banca. A questão é: não se desespere, não fique mexendo toda hora na tua estratégia, a não ser que realmente você identifique um ponto ruim na tua estratégia, algo que você identificou que está te prejudicando. Aí sim vale a pena você parar, rever a estratégia, organizar, porque é muito melhor do que ir rápido aí na direção certa. Não adianta ir rápido para o lado errado. Então você segue e logo, logo vai chegar aquele momento em que tudo isso vai fazer sentido. Como diz um professor que é juiz lá no TJDFT, o professor Agonet, ele fala que toda burrice vai transitar em julgado, porque a gente se sente muito burro às vezes, a gente pensa assim: meu Deus, como pode? Eu errei isso, eu não acredito, eu estudei isso tantas vezes. Então, aqui entram as estratégias para minimizar esses impactos das falhas, porque muitas das vezes o maior problema, a maior causa de fracassos ou insucessos na jornada é a falta de revisão. Muitas das vezes é a falta de revisão. A gente se preocupa tanto em avançar, fazer resumos que a gente nunca vai ler, e responder centenas e centenas e centenas de questões sem uma análise crítica dessas questões, sem nem, na verdade, uma seleção muito crítica dessas questões. E a gente só se preocupa em avançar e trata a revisão como uma perda de tempo. É aquela 1 hora do dia que você pensa: eu devia estar estudando matéria nova, eu estou aqui voltando. Não. A maioria das vezes que as pessoas erram em concurso é justamente por falta de revisão. Ela chegar na prova, olhar para aquilo ali e dizer: caraca, eu li isso aqui, eu tenho certeza que eu já vi isso aqui, essa palavra aqui não me é estranha, eu vi isso em algum lugar. Dá muita raiva. Mas é o que acontece quando a revisão está sendo negligenciada. Então, estudar para concurso tem vários pilares, tem várias estratégias. E cada pessoa tem um perfil, mas existem estratégias que já são testadas, retestadas, comprovadas até com base em neurociência, e você adapta isso para o teu perfil. Então, pessoas que estudam mais por questões, ou pessoas que estudam mais por flashcard, pessoas que aprendem bem assistindo videoaula porque sabem tirar o melhor da videoaula, não é passivo, não é ficar ali só olhando para a tela. Isso não adianta. Então, tem várias estratégias, sim.
e cada um vai desenvolver as melhores para si, para ter os melhores resultados. Então não desista, continue, siga firme, seja forte e confie no processo, porque sem esse processo não tem como ser catapultado para o resultado. Ele faz parte, tá bom? Bons estudos!